Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, do Colégio Estadual Minas Gerais. E essa aula de hoje a gente vai fazer uma revisão rápida de medidas físicas e tabela de prefixos. Tá legal, pessoal? Em nossas aulas presenciais nós já trabalhamos esse conteúdo e devido a essa pandemia a gente está gravando essa videoaula para vocês. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar de grandeza física. O que é uma grandeza física, pessoal? Grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir. Tudo aquilo que a gente pode medir e comparar, a gente chama de grandeza, Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Tempo, temperatura, massa. Eu posso medir a velocidade de um veículo durante uma viagem. Posso medir a aceleração média de um carro durante uma viagem, Então, detalhe, pessoal, em física, as grandezas podem ser escalar ou vetorial. Grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente compreendida quando ele te dá a unidade medida, o valor numérico, seguindo da unidade medida. Por exemplo, o tempo, massa, temperatura, Por exemplo, o tempo, a partida de futebol dura 90 minutos. Essa grandeza ela fica perfeitamente compreendida, grandeza tempo, com o valor numérico e a unidade medida. A massa, por exemplo, a pessoa tem uma massa de 80 kg, 70 kg. A massa fica perfeitamente compreendida com o valor numérico, seguido da unidade medida. Já a grandeza vetorial, grandezas vetoriais, requerem direção e sentido, para que elas fiquem perfeitamente compreendidas. Grandeza vetorial requer direção e sentido. Legal? Exemplo, força, velocidade, deslocamento. Por exemplo, o controlador de tráfego aéreo, ele manda uma mensagem para o piloto, pergunta, a que altitude você se encontra? O piloto vai falar, eu estou numa altitude, sei quantos mil pés, com a velocidade de 900 km por hora, no sentido tal. Ele tem que especificar a direção e sentido que ele está desenvolvendo aquela velocidade. Assim como o deslocamento. Se você chega numa praça, por exemplo, pergunta para o guarda municipal, onde eu encontro a rua X? O guarda fala para você, caminhe 200 metros. Se ele falar caminhe 200 metros, você vai ficar perdido. Em que direção e sentido eu tenho que me deslocar 200 metros? O deslocamento é uma grandeza vetorial. Ele tem que especificar para mim a direção e sentido em que eu devo caminhar. Então vamos lá. Fica a dica. Para eu diferenciar a grandeza vetorial da grandeza escalar, é só eu fazer a pergunta. Essa grandeza requer direção e sentido? Sim. Então ela é vetorial. A grandeza não requer direção e sentido? Não. Então ela é escalar. Tá legal? Bom, aí vem as principais unidades de medida. O que são unidades de medida? Unidade de medida é um padrão utilizado para comparar grandezas de mesma espécie. Aí aqui na nossa ilustração, a gente tem alguns instrumentos de medida. Relógio, que mede o tempo, a balança, que mede a massa, a trena, que mede comprimento, régua, copo, que mede volume, capacidade. Bom, e aí vem a chamada tabela de prefixos. Em física, pessoal, é muito comum a gente trabalhar com prefixos. Então a gente vai enunciar aqui alguns prefixos que são importantes para a gente, que a gente tem que memorizar. Por exemplo, prefixo quilo, símbolo K, 10⁻3. Quando eu falo, por exemplo, 1 quilograma, quilograma, 10 elevado a 3 gramas. Mega, prefixo mega, 10 elevado a 6. Giga, 10 elevado a 9. Por exemplo, esse prefixo mega, giga, ele é muito utilizado em ondulatória. Por exemplo, uma onda de frequência 2 MHz, uma onda de frequência 5 GHz, giga, 10 elevado a 9, mega, 10 elevado a 6. Prefixo deci, decímetro, por exemplo, 10 a menos 1 metro. Centímetro, 10 a menos 2. Prefixo mili, 10 a menos 3, muito utilizado em corrente elétrica. Uma corrente elétrica de 500 miliampere, mili, 10 a menos 3 ampere. Tá legal? Uma corrente de 2 miliampere, 200 miliampere, 200 vezes 10 a menos 3. Prefixo micro, símbolo mi, muito utilizado em carga elétrica. O corpo foi eletrizado, adquiriu uma carga de, 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb,
8 nanocoulomb, nano 10 a menos 9. Tá bom, pessoal? Né? Outro detalhe, a gente vai falar rapidinho, né? Porque essa aula aqui é bem básica, só para dar uma revisão rápida das unidades de tempo, distância e massa. Por exemplo, a relação entre minuto e segundo. 1 minuto são 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, né? 1 hora são 3.600 segundos, um dia tem 24 horas. Unidade de distância, metro, né? 1 metro são 100 centímetros, 1 metro é 1000 milímetros, ó. 1 quilômetro, quilo 10 elevado a 3, quilômetro 10 a 3 metros, quilograma 10 a 3 gramas, tonelada 1000 quilogramas, né? 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000 quilogramas. Tá bom, pessoal? Essas relações é importante a gente conhecer, principalmente no nosso estudo da cinemática, que é o próximo capítulo que a gente vai estudar. Tá legal? Bom, aí vem o Sistema Internacional de Unidades. O que é o Sistema Internacional? É uma padronização das medidas, né? Na física, a gente trabalha com 7 grandezas, que a gente chama de grandezas fundamentais do Sistema Internacional. Quais são elas? Comprimento, massa, tempo, intensidade corrente, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Ó, comprimento. No Sistema Internacional, a grandeza comprimento é medida em metro, né? Unidade de medida é o metro, símbolo M. Massa é medida em quilograma. Ah, mas a massa não pode ser medida em grama? Pode. Miligrama? Pode. Tonelada? Também. Mas no Sistema Internacional é quilograma. Símbolo Kg. Tempo é medido em segundos. Símbolo S. Corrente elétrica é medida em ampere. Ampere. Símbolo A. Temperatura termodinâmica é medida em Kelvin. Símbolo K. Quantidade de matéria medida em mol. Né? Mol. Intensidade luminosa, candela, né? Candela, símbolo CD. Pessoal, no nosso estudo, que é o estudo da mecânica, né, pessoal do primeiro ano, no estudo da mecânica interessa para nós a grandeza, comprimento, massa e tempo. Ó, comprimento é medido em metro, símbolo M, massa quilograma, símbolo Kg, tempo é medido em segundos, símbolo S. Tá legal? Bom, então, pessoal, essa nossa primeira aula foi uma videoaula bem rápida. Por quê? Só uma revisãozinha do que a gente já tinha estado em nossas aulas presenciais. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção, espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula, pessoal.